dia, boa tarde, boa noite, mais um sábado abençoado na presença de Deus. Que Deus nos abençoe a nós todos, né? Falei hoje, mas é hoje. Estou gravando mais um vídeo para a glória de Deus. Estou ansioso para fechar a Bíblia. Gravando esses vídeos, essa é a primeira vez. Eu já gravei um pouquinho mais da metade da outra vez. Aí eu decidi, algumas pessoas pediram que eu fizesse a Bíblia completa, igual eu fiz o primeiro e tal. Eu comecei, de acordo com a minha leitura, estou gravando cada dia. Você que acompanha o vídeo, você vai entender como são a minha leitura. Horário, não tem horário determinado, é quantidade de horário de leitura. Eu começo à meia-noite, 0 hora, aí cada dia eu estendo 5 minutos. Meia-noite, meia-noite 5, vai. Agora eu estou em 18 horas e 30 minutos, que é hoje. Amanhã, 18h35, e aí eu vou. Na primeira igreja que eu congreguei, a gente tinha um relógio de oração. Foi que eu bebo aqui. Era cada dia, um irmão orava 1 hora, cada domingo. Começava 0 hora, os irmãos podiam estar em casa, da 0 hora, 1 hora, ia outro irmão, substituía mais 1 hora, até fechar as 24 horas. Gostava desse relógio de oração. Como acabou, a igreja mudou, não está mais aqui na região, aí eu fiz esse relógio para leitura bíblica, adicionando 5 minutos a cada dia. Isso tem sido bênção na minha vida. Mas quando você não tem muita coisa para fazer, bem que eu agradeço a Deus que eu tenho vocês para me enviar mensagem, são bênçãos, né? Então eu mantive esse relógio. E minha esposa fala que é de oração, mas não é de oração, é da leitura bíblica. Apesar que eu começo com uma oração bem pequena, não oro muito, meus irmãos. Eu tenho que me convencer, meu irmão tem que ser mais fervoroso, orar mais. Minha esposa, ela ora 1, 2 horas seguidas. Eu tenho uma filha mais velha também que é assim. Então eu preciso mudar. Estou velho, não estou velho. Estou já até uma idade avançada, mas não, sempre é tempo de procurar fazer o melhor para Deus. Então, hoje, depois que eu fiz cirurgia, eu não ajoelho mais, então eu faço sentado. Fazia no quarto, mas ficou incômodo para mim. Começou a machucar minhas coxas, meu assento. Aí eu faço esse relógio de leitura na cadeira de roda. Hoje eu faço aqui na área. Já tem mais ou menos 2 anos que eu faço aqui na minha área. Eu mandei arrumar ela, então eu faço aqui. Isso tudo para nos abençoar. E eu quero agradecer vocês pelo apoio, que me dá pelo incentivo, pelas mensagens. Obrigado, Deus abençoe. Vamos começar o vídeo. Pai, obrigado pela noite, mais uma semana que termina. Obrigado por cada vida que eu coloquei no meu caminho. Obrigado pela minha família de sangue. Obrigado pela família das redes sociais. São bênçãos que eu coloco na minha vida. Obrigado principalmente por você ser Deus Santo e não desistir de nós pecadores. Pai, me dá força para abraçar a tua causa, para me afastar das coisas que tem entristecido, eu sei que eu tenho entristecido, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, pelas minhas iniquidades. Porque nós sabemos que o pecado, ele vira transgressão, ou seja, da obediência, da lei, iniquidade, quando a gente acostuma com o pecado e continua praticando. Eu sei, então perdoa, meu Pai. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela.
não somos dignos, Pai, do teu perdão, mas clamamos pela tua misericórdia, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro da carta do apóstolo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 e 25. Fala também no livro de Josué, no capítulo 22. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O que o teu Espírito tem a falar e não só queremos ouvir. Que seja para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Irmão, carta aos Romanos diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar. As aflições que nós passamos nessa terra, as perseguições, as lutas, barreiras que muita gente tem que passar, pedradas, espinhos, são aflições que nós, principalmente você que faz a obra do Senhor, que sai, que passa as aflições. Mas você que não faz a obra do Senhor, talvez só ouve, você também passa por aflições. São tentações no teu trabalho, na tua família, na rua, com os amigos. Aonde você vai, você passa essas aflições. Mas essas aflições que nós passamos nessa terra, ela não pode se comparar à glória que nós vamos ter quando o Senhor venha buscar o povo dele. Porque aqui as perseguições são só tristeza. Mas quando tudo aqui terminar, vai ser só alegria. Não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter pesar, não vai ter enfermidade. Você não vai ter que lutar mais para pagar seu boleto. Então, vai ser uma glória. A sua luz vai vir do trono de Deus. É o Cordeiro, é o Senhor, tudo vai iluminar nosso dia. Não vai precisar pagar boleto, água, veio do rio da vida. Essa é a glória que nós estamos aí para herdar. No versículo 21 fala assim: na esperança de que também os mesmos ele mesmo cuidará de nós. Na esperança de que também as mesmas criaturas nos libertará da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. O mesmo Espírito vai nos libertar dessa servidão que nós servimos aqui, para nos resgatar, nos dar liberdade, para estar com o Filho de Deus, com os anjos, com o Senhor. Nunca se esqueça, ele falou: eu vou preparar lugar para vós. Essa é a mensagem da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Vamos ao livro de Josué, no capítulo 22, a despedida de Josué. Talvez para quem fica é tristeza. Quando você perde um ente querido, um amigo, é tristeza. A gente, quando, no caso de Josué, talvez está sentindo angústia por deixar aquele povo. Mas ele tinha a alegria, a paz de saber que ele fez tudo que ele pode fazer, nada que não fez. E que ensinou o caminho certo aquele povo. A alegria que ele tinha de um dia aqueles que andaram em obediência iria se encontrar novamente na glória. Então nós vamos comparecer, né? No dia do juízo. Então ele tinha essa alegria de ver muitos salvos. Mas ele tinha tristeza de saber que aquele que perdia no caminho, ele vai ver com aflições e dores. Então é muito triste uma despedida, quando você vai sair de viagem, ou vai de mudança, você despedir dos amigos, até dos parentes. É muito difícil, né? Imagine o povo de Israel que ficar agora sem o comando. Agora o povo de Israel não ia ter mais Josué, e passado poucos tempos depois ele não ia ter mais aquele que cuidava da vida espiritual dele, não ia ter mais o filho de Arão.
explica que era o filho de Arão mesmo. Então, para ele, Jacó ficou sem comando. Mas ainda tinha muita terra para ser conquistada. Porque para testar o povo, a fé, a obediência do povo, Deus não permitiu que Josué conquistasse todas. Ele deixou alguns para saber, para ver a obediência do povo de Deus. Muitas vezes eu que temos conquistado muito pela graça, pela força que o Senhor tem nos dado, pela porta que Ele abriu. Talvez fica muita coisa, né? Alguma coisa para conquistar. Talvez porque Ele sabe que lá na frente, se der muita bênção, você vai afastar do caminho dele. Você vai negar Jesus. Nós vemos isso lá no livro de Provérbios, lá no capítulo 31. Você vai ver isso. Não me dê muito para que eu não venha depois, se não ter, furtar. E nem de mim demais para que eu não venha negar o teu nome. Então, por isso, muitas vezes, nem tudo que nosso coração, a nossa mente quer a gente conquista. Porque Deus sabe que lá na frente, se você tiver demais, você vai sair do caminho dele. Você vai se afastar dele, você vai se apegar às coisas terrenas. E se ele der muito, ele sabe que você vai. Se ele der pouco, ele sabe que você pode vir a furtar. Então é como o apóstolo Paulo fala para mim e para você. Eu me contentei, aprendi a viver com muito e aprendi a viver com pouco. Com abastança e também com falta. Então nós temos que aprender. Temos herança, temos promessa, todos nós temos. A promessa maior está aí. O melhor da terra está aí. Se você me ouvir, quiser e obedecer, você vai desfrutar do melhor da terra. A maior promessa que nós temos como terreno é essa. Mas não vamos apegar somente às coisas da terra. Então Deus permitiu que Josué não conquistasse toda a terra para testar o povo. Mesmo aqueles que já estavam assentados e conquistados, eles se tornaram idólatras. Se voltaram para outros deuses, abandonou o Deus de Israel. Então é isso que Deus quer. Que nós nunca venhamos olhar para trás, nem olhar para a direita, nem para olhar sempre para Ele. Autor, consumador da vida e da nossa redenção. Vamos ver? Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas, a meia tribo de Manassés, tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, guardaste e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. Vossos irmãos, por todo este tempo até o dia de hoje, não desamparaste, antes tivesse cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Aqui, Josué está despedindo duas tribos, afastando das 7 tribos e meia. Rubem, Gad, Manassés, Rubem, Gad e a meia tribo de Manassés. A herança dele foi antes do Jordão, ou seja, da quem Jordão. As 7 tribos e meia ficaram depois de Jordão. Aqui é uma separação. Apesar de ele ter herdado, já dado por Moisés antes do Jordão, mas eles seguiram guerreando com os irmãos até eles conquistarem a terra. Agora veio a despedida. Agora você imagina, essas duas tribos e meia deixou para trás filho, esposa, bens, mas não olharam, porque ficou para trás, olharam que tinha mais tribos, tinha ali 7 tribos que precisavam conquistar como eles conquistaram, que precisavam receber a bênção como receberam. E eles se puseram como voluntários, vamos ajudar eles, vamos com vocês na luta. Isso foi um voto, uma promessa que ele fez com Moisés. E quando ele fez com Moisés, ele fez com o Senhor. E eles cumpriram o voto, cumpriram a promessa. E nós, quando fizemos um voto hoje, ontem foi ministrado na igreja, a gente faz um voto e esquece. É tanto voto que a gente faz, tanta promessa, que esquece. Promessa importante, voto importante.
e nós vamos esquecendo de tudo. Porque a nossa mente está focada em nós mesmos, não está tão focada em Deus. Nós não estamos tão alicerçados assim. Mas as promessas, Deus escuta, Deus ouve. Está acolhida. Ele vai olhando e lembrando. Tem tal promessa, esqueceu. Mas ele conhece o coração. Os filhos, as 2 tribos e meia, Rubem, Manassés e Gade, eles obedeceram. Eles fizeram a promessa, foi até o fim. Eu creio que até os irmãos, a promessa deles, o voto que eles tinham com Deus, era de todo mundo que está em paz e voltar novamente para a sua família, para que Deus guardasse a família. E tudo isso aconteceu porque foram fiéis. Do versículo 10 a seguir, eu vi até onde, até o 34, o altar do testemunho. Quando o povo de Israel parou ali no meio do Jordão, as águas separaram, Deus do Levita, Deus manda José, manda um de cada tribo, pegar uma pedra para fazer um altar. Fizeram ali no meio do Jordão. E as pedras foi para levar, para fazer o altar, para selar. Aquele altar, o testemunho, é selando a promessa do Senhor ali. Ali estava a conquista do povo de Deus. Ali tudo que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, aos filhos de Israel, foi cumprida. Apesar de, nesse meio tempo, muitos se desobedeceram, muitos se afastarem, mas Deus cumpriu a promessa que foi feita aos antepassados. E nós, quando aceitamos Jesus, nós fizemos um voto de deixar o velho homem para trás, as velhas coisas para trás. Como é que está o meu altar? Como é que está o teu altar perante o Senhor? Você está cumprindo esse voto, essa promessa? Ou você ainda está, nós estamos apegados às coisas passadas, à nossa fraqueza da carne? Temos que, o meu altar, ele está na Bíblia. Todo dia, pegar a Bíblia e ler um pouquinho da minha história, da tua história, da história que Deus escreveu da nossa vida. Vamos ler? E chegando eles aos limites do Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Gade, ficaram no altar junto ao Jordão, grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Rubem, as 2 tribos, então fizeram um altar. Eles acharam que aquele altar estava profanando. Era um altar para Deus estranho. Então foi a 7 tribos e meio, um de cada tribo, e mais o sacerdote, saber o motivo daquele altar, se ele tinha deixado o caminho do Senhor e voltado para outros deuses. E agora eles sabem que ali não foi um altar separando as tribos, mas para unir as tribos no futuro. O altar que eles fizeram ali no Jordão, foi para unir as tribos, porque pode ser que no futuro seus filhos digam a nossos filhos que nós não temos comunhão com Deus, pela divisão do rio. Tem que saltar o testemunho que nós temos com Deus Todo-Poderoso. Ficaram satisfeitos com a resposta, trouxeram a resposta a José e ficaram satisfeitos. Não falaram mais em guerrear um contra o outro. Temos que ter um altar de testemunho. Sabe qual é o meu altar, o seu altar? O testemunho de amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo a ti mesmo. Não separar, porque você é cristão, segue o Senhor, não julgar,
o que está na droga, na prostituição, está na mentira, no roubo. Faça um altar amando ele. Porque Deus ama o pecador, não ama o pecado que habita nele. Nós temos o direito, o dever também de amar o pecador, abraçar a causa dele, mas não seguir segundo ele. Nós temos o dever de aborrecer o pecado que ele comete, mas amar aquele pecador que está cego, está fraco. E lembrar que nós também éramos assim. Por que as duas discípulas me fez lembrando que antes eles também eram assim. Eles eram voltados para isso, eles irritaram uns aos outros, houve briga, houve divisão na família de Jacó. Aqui esse altar foi para unir. Então nós temos que fazer um altar diante da palavra do Senhor, onde nos une aos pecadores. Nós também somos pecadores. As pessoas que não conheceram, não aceitaram aí do Senhor, um altar mostrando a Ele o amor, o carinho que Deus tem por cada um de nós. Esse é o nosso dever, né, como cristãos. Ajudá-los com palavras, com um abraço. Quando ele estiver chorando, chorar com ele. Quando ele estiver alegre, cantar com ele. Esse é o dever do cristão. Abraçar a causa uns dos outros. Essa era a mensagem do livro de Josué, capítulo 22. Que Deus abençoe, vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas que nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por mais um vídeo. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua palavra. Obrigado por cada vida que está junto comigo, Pai. Amém. Irmão, nunca se esqueça, Jesus está voltando. A volta dele é certa. E não se esqueça que nós temos que comparecer perante o tribunal dele. Que nossas obras sejam boas, sejam aceitas diante dele. As nossas obras melhores, as nossas obras sejam melhores de hoje, sejam melhores do que as nossas do passado. Jesus te ama, eu também te amo, fica na paz do meu Espírito. Um abraço, irmão.